Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora de Física na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Conosco hoje está o intérprete de Libras, Heron Cordeiro. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula hoje é para o terceiro ano do ensino médio. Tem como tema Força Magnética. É uma aula que está no seu PET 4, corresponde à semana 6. Então vamos lá? Qual habilidade iremos desenvolver na aula de hoje? Compreender como um campo magnético externo pode exercer força magnética sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Bom, força magnética é o assunto da nossa aula. E qual é o conceito de força magnética? É uma força que aparece em regiões onde existe um campo magnético. Essa força, ela atua sobre corpos com propriedades magnéticas, como os ímãs, por exemplo, ou sobre cargas elétricas em movimento. Então é isso que nós veremos hoje nessa aula. A força magnética ou força de Lorentz é resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. Uma carga elétrica em movimento na região onde existe um campo magnético pode sofrer a ação de uma força magnética ou força de Lorentz. Então, esse é um conceito importantíssimo. Uma carga elétrica que esteja em movimento, ou seja, ela precisa ter uma velocidade para estar em um campo magnético, é possível que ela sofra, então, a ação de uma força magnética. Vamos entender como isso acontece? Bom, a força magnética que atua em uma carga elétrica Q, que se movimenta com velocidade V no interior de um campo magnético B, é determinada pela seguinte equação. Então, aqui estou apresentando para vocês a equação que nos permite calcular o módulo da força magnética. Então, veja, quais são as grandezas que estão envolvidas no cálculo da força magnética? Eu tenho aqui o módulo da carga. Então, nesse caso, a gente não vai precisar se preocupar se é uma carga positiva ou uma carga negativa no cálculo da força magnética. Nós utilizaremos o módulo dessa carga. É o produto do módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético B vezes o seno de θ. Que θ é esse? O θ é o ângulo formado entre a direção do campo magnético e a direção da velocidade da carga. Vejamos aqui, força medida em newtons. A carga é medida em coulomb, velocidade em metros por segundo e o campo magnético é medido em Tesla. O seno de θ é uma medida adimensional, ele não tem unidade. Bom, estamos envolvendo aqui grandezas vetoriais, força, velocidade e campo magnético. Então, essas grandezas, elas apresentam direção e sentido. Bom, existe uma regra que vai nos permitir determinar a direção e o sentido da força magnética. Ela é chamada regra do tapa. Usa-se a mão direita, mas pode ficar tranquilo, não é para dar tapa em ninguém, ok? Só mesmo para a gente determinar a direção e o sentido da força magnética. Como que essa regra funciona? Bom,
utilizando a nossa mão direita, nós vamos colocar a nossa mão nessa posição. Ó, o meu dedão, ele vai apontar na direção da velocidade. E os 4 dedos da minha mão, eu vou apontar na direção do campo magnético. Bom, a direção da força vai depender se é uma carga positiva ou se é uma carga negativa. Se for uma carga positiva, a força será direcionada na mesma direção do tapa que eu darei com a palma da minha mão. Então aqui, vejamos, se tem uma carga em movimento nesse campo que está do norte para o sul, nessa direção, e uma velocidade para cima. Para onde será a direção da força magnética? Carga positiva, tapa com a palma da mão. Se for uma carga negativa, o tapa será com as costas da mão, ok? Bom, vamos ver melhor como que funciona essa regra ao longo aí da nossa aula. Então, vejamos. Q maior que 0, carga positiva, a força sai da palma da mão. E se o Q for menor que 0, a carga será negativa, essa força vai sair das costas da mão, do dorso. Bom, vamos estabelecer aqui a força magnética em algumas situações. O que essa figura está me mostrando? Um campo magnético, ó, nessa direção, norte, sul, certo? Então, ele está apontando para a esquerda. Eu tenho aqui uma carga maior que 0, uma carga positiva. E a velocidade dessa carga é na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético. Dizemos, então, que a direção da velocidade é paralela à direção do campo magnético. Como será, então, que ficará essa força magnética que atua nessa carga? Será que vai ter uma força magnética atuando nessa carga, nessas condições? Vejamos. Θ é o ângulo formado entre a direção do campo magnético e a direção aqui da velocidade. São paralelos. Retas paralelas ou vetores paralelos formam um ângulo de 0 graus. Qual o valor do seno de 0 graus? 0 grau é um ângulo notável. Então, a gente sabe que o valor do seno de 0 graus é igual a 0. Mas veja, para o cálculo da força, nós precisamos do produto da carga. Então, vejamos, essa bolinha vermelha é a minha partícula que está carregada eletricamente. Então, ela tem uma carga, tem uma velocidade. Então, o produto da carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ. Mas nessa situação, o seno de θ é 0. Então, esse produto aqui vai ser igual a 0. Logo, nessa situação, a força magnética é nula. Bom, mas a partícula está movimentando-se numa região de campo magnético, mas não existe força resultante atuando nessa partícula. De acordo com a primeira lei de Newton, essa partícula, então, desenvolve um movimento retilíneo uniforme, certo? Se a força resultante é igual a 0, a partícula não tem aceleração, ela vai seguir em linha reta com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme. Outra situação semelhante. Vejamos, campo magnético para a esquerda e a velocidade da partícula para a direita. Bom, qual o ângulo formado aqui, então, entre o campo e a velocidade? Vai ser um ângulo de 180 graus.
180 graus também é um ângulo notável e o seno de 180 também é igual a zero. Então, nessa situação, a força magnética também será igual a zero. E o que acontece? Essa partícula vai descrever aí, nessa região de campo magnético, um movimento retilíneo uniforme. Ok? Agora uma situação diferente, né? Vejamos. O campo para a esquerda. Opa, é a mão direita, gente. O campo para a esquerda e a velocidade para cima. Então, aqui, para onde que vai ser essa força? Eu vou dar um tapa com a palma da mão. Então, vai ser entrando no quadro. Essa força vai ser perpendicular à direção do campo magnético. E como que eu vou calcular, então, o módulo dessa força? O ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, nesse caso, é 90 graus. O seno de 90 graus também é um ângulo notável. O seno de 90 é igual a 1. Então, nesse caso, veja, a força magnética terá a maior intensidade possível. Por quê? Seno de 90 é igual a 1. A força, então, vai ser dada pelo produto da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. E essa força vai ser perpendicular ao plano do quadro. Vai ser uma força que entra no plano do quadro. Outra situação. Agora é uma partícula carregada que tem carga menor que zero. É uma partícula carregada negativamente. Então, aqui a situação é diferente. Olha, mão direita, meus dedos apontando o sentido do campo. O meu dedo polegar apontando o sentido da velocidade. A carga é negativa. O tapa será dado com as costas da minha mão. Então, vai ser uma força que está saindo aqui perpendicularmente à direção do plano aqui do quadro. E como que eu calculo essa força? Nesse caso também, a velocidade e o campo estão dispostos que palavra difícil! Perpendicularmente, formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Seno de 90, mais uma vez, igual a 1, força máxima, produto Q vezes V vezes B. Q, carga, V, velocidade e o B, campo magnético. Bom, mas aí tem uma particularidade que precisamos entender aqui. O que acontece? Veja essa figura. Ela nos mostra um campo magnético na direção perpendicular ao quadro. Esse campo está entrando aqui no quadro. Porque isso é uma disposição vetorial tridimensional. Viu, gente? Então, nós precisamos ter essa visão tridimensional desses vetores. Nós temos um vetor campo magnético entrando no quadro. Então, aqui, ó, a direção dos meus dedos na direção do campo magnético. A direção da velocidade corresponde à direção do meu dedo polegar. Essa partícula aqui é uma partícula positiva, maior que zero. Então, ela vai receber uma força na direção do tapa que eu darei com a palma da minha mão. Então, a força vai ser
perpendicular à velocidade para a esquerda. Bom, mas força perpendicular à velocidade. O que isso significa? Que essa força, ela vai produzir aqui nessa partícula uma aceleração. Que aceleração é essa? Perpendicular à velocidade. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. E qual que é a função da aceleração centrípeta? Essa aceleração é aquela que modifica a direção e o sentido do vetor velocidade, sem alterar o módulo da velocidade tangencial. Então, nesse caso, o que vai acontecer com essa partícula? Ela vai descrever um movimento circular. E como a velocidade tangencial permanece constante, aqui então é um movimento circular uniforme, certo? Bom, outro exemplo com uma carga negativa. Nós vamos desenvolver esse exemplo aqui da mesma forma e vamos chegar à conclusão que essa partícula vai descrever um movimento circular uniforme. Por quê? A força magnética, ela vai fazer o papel de força centrípeta e vai provocar aqui a aceleração centrípeta dessa partícula. E então essa partícula vai descrever movimento circular nessa região de campo magnético. Bom, mas o fato curioso aqui é que nós podemos então calcular o raio da trajetória dessa partícula. Ela está descrevendo o movimento circular em um campo magnético. E muitas atividades, muitas questões de avaliação te pedem para calcular o raio dessa trajetória. E aí, como poderemos calcular esse raio? Bom, lembramos que a força magnética aqui, ela vai fazer papel de força centrípeta, mas nós sabemos que a força centrípeta, ela é igual ao produto da massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio, ou seja, a força centrípeta mv2 sobre r, força magnética, produto de Q vezes V vezes B. Fazendo a igualdade, nós chegamos, então, a uma equação que nos permitirá calcular o raio dessa trajetória. Veja, eu parti da igualdade. A força magnética é igual à força centrípeta. Aqui eu posso cancelar a velocidade com a velocidade ao quadrado. Vou fazer aqui uma simplificação e vou chegar à equação. O raio da trajetória é igual ao produto da massa vezes a velocidade dividido por produto da carga vezes o campo magnético. Esse raio vai ser medido em metros, certo? Bom, meus queridos alunos, meus queridos estudantes, eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido entender como calcular o raio da trajetória, entender que cargas em movimento numa região de campo magnético recebem a ação de força magnética. Mas é importante lembrar o seguinte, para que essa carga receba a ação dessa força magnética, primeiro, ela tem que estar se movendo, tem que ter velocidade. E segundo, o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético tem que ser diferente de zero, certo? Eu agradeço a vocês que nos acompanhou até agora, vocês que nos acompanharam até agora e desejo a vocês muito sucesso, vocês do terceiro ano que estão terminando agora o ensino médio. Fica aqui o meu desejo de muito sucesso na nova caminhada da vida de vocês. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!